Bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui, professor Rogério, canal Terra do Inglês Fluente, Fluente English Land. Faz um tempinho que eu não apareço aqui, né, moçadinha? Vou deixar então uma aula hoje, a número 87. Se você está procurando um curso de inglês vindo do básico, vai lá no primeiro vídeo do canal. Se você já tem conhecimento, tem vídeo para você. Tem muitas coisas legais aí pela frente, beleza? Então peço que você se inscreva, habilite o sininho. Vem mais coisa aí, com certeza. Bora lá então? Bora trabalhar? Hoje nós vamos falar então de um tema que para alunos brasileiros no começo é confuso. Nós vamos falar do uso do ing no inglês, ok? E o ing, nós temos aí a usabilidade dessa questão no idioma inglês para vários níveis, tá? Então às vezes você não consegue visualizar todos, né? Todos os usos apenas no basic, tá? Ele vai vir então com mais informações no intermediate e até mesmo em alguns cursos aí no advanced. Então, bora lá trabalhar, ok? Primeiramente, quando nós falamos de ing ou ing, nós temos então o present continuous, né, pessoal? E não só present continuous, todos os tenses, né, todos os tempos verbais que usem aí essa ferramenta continuous, que é o uso do ing, né, quando o verbo ele ganha ing, ele vai ter então o uso do referido item deste vídeo, ok? Então, por exemplo, I am working, mas eu posso falar também que eu estava trabalhando, né? Ok? Eu posso dizer que probably I will be working. Eu estarei trabalhando, ok? E aí vai. Então, ou seja, observe que eu falei aqui no começo do present continuous, mas ele já também está sendo usado aqui no simple past e também aqui no simple future, ok? Então, eu estarei trabalhando. Então, tudo que você ouvir falar do continuous, né? Então, nós temos past continuous, future continuous, e aí vai embora. Nós temos o uso do ing, tá bom? Além disso, vale ressaltar que nós temos palavras, né, que são verbos que sofrem uma substantivação com o uso do ing. Então, por exemplo, né? Eu preciso melhorar o meu reading, eu preciso melhorar o meu speaking, eu preciso melhorar o meu listening, ok? Eu preciso melhorar o meu writing, né? Então, tudo isso aqui, você percebe que vem de um verbo que sofreu uma substantivação quando a gente tem o ing. E nós temos aí, então, algumas coisas, né? Por exemplo, que vão aparecer em textos, você às vezes vai querer traduzir como se fosse um present continuous, um past continuous, um future continuous, e não tem nada a ver com essa proposta aí, né, do uso do ing. Beleza? Então, cuidado com isso aqui, confunde bastante, né? Confunde bastante, muito, muito mesmo, ok? E com isso, né, pessoal, eu citei somente os 4, mas tem vários outros aí, né? A gente pode falar de correr, ok? Tem várias opções aí que vão sofrer uma substantivação do verbo, né? Cuidado porque quando você ouve uma coisa em inglês chamada gerund, que aí você vai trazer como se fosse o gerúndio nosso, o nosso gerúndio ele tem essa coisa do ando e do indo, não tem nada a ver no inglês, tá? A gente está falando então de outra coisa, que seria então essa substantivação dos verbos, por exemplo. Então isso você tem que tomar cuidado, né, na hora de usar o ing. Quando nós temos também início de período, tá? Então você tem um texto, ok? Esse texto aqui, você começa a falar de um verbo, né? No infinitivo em inglês, obrigatoriamente na gramática da língua inglesa, você deve começar, por exemplo, a colocar o ing, tá? Então, por exemplo, working is necessary. Ok, is necessary to get money. Ok, então, ó, dinheiro, ou trabalhar é necessário para ganhar dinheiro, conseguir dinheiro, ok? Working is necessary to get money. E aí, por que, professor, que eu tenho aqui, então, working, né, no início do período com ing? Porque toda vez que você quiser falar o verbo no infinitivo, por incrível que pareça, você vai colocar ing. Se você fala to work aqui, ok? Você está querendo que a pessoa, né, o leitor, faça a leitura do to como para. Então, aqui você, quando escreve o to work, você vai ter uma interpretação de para trabalhar, ok? I need to... vamos lá, to sleep early, sei lá, tá bom? Então, to work, I need to sleep early. Então, para trabalhar, eu preciso dormir cedo. Então, quando eu falo esse to aqui, eu estou dizendo ele como para. E quando você tem o início de um período, frase, oração, você vai ter aqui que usar o ing na forma do infinitivo. Loucura, né? Cuidado com essa ideia, porque ela é muito recorrente, beleza?
outra coisa que vai acontecer também, que é muito importante, nós vamos ter um tempo verbal aí, né? Na verdade, uma família de tempos verbais, que é a família Perfect, então Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous, que vai ter também um ing, tá? I have been working. E esse cara aqui, cuidado, já é um nível mais alto, né, do idioma. Você, quando bate o olho aqui, você às vezes vai querer traduzir, se você não conhece ainda muito bem das gramáticas. Eu tenho estado trabalhando, né? Mas essa tradução nível, melhor tradução para o português é eu tenho trabalhado. Eu tenho trabalhado, né? Muito, eu tenho trabalhado pouco, eu tenho trabalhado aos finais de semana e vai, que é um tempo verbal que a gente usa muito. Eu brinco que é quando você fala de um bloco de tempo no presente, no passado, no futuro. Então você vai ter esse cara aqui, ok? Para usar ele, né? O ing é uma proposta obrigatória da família, né? Vamos dizer assim, dos tenses, tá? Então a gente tem aqui present perfect continuous. Ouvir a palavra continuous, moçada, na construção vai ter um ing. Não necessariamente ele vai ter ideia, né? De tradução como se fosse o nosso gerúndio, tá? Ele vai estar compondo na hora da escrita, mas a tradução não vai bater às vezes com o português palavra por palavra. Então, I have been working. Se traduzir ao pé da letra, eu tenho estado trabalhando, eu tenho trabalhado, ok? Fica melhor no português assim. Bom, quando a gente fala de ing também, tem uma regra muito importante, né? Além das outras que eu já falei, vamos ter mais ainda, segura aí no vídeo. Nós vamos ter o seguinte, ó, toda vez que você tiver preposições, ok? O que são prepositions, professor? Prepositions são elementos pequenos de ligação, né? Que liga as ideias, objetos, frases dentro da sua comunicabilidade no idioma. No português seria mais ou menos o seguinte: imagina você falando tudo sem preposição. Eu gosto de café, leite, eu quero falar você, eu gosto você, eu quero comer pão, manteiga, queijo, eu quero ir ela, né? Eu quero falar ela. Então tudo que você aí tá ligando, né, tem preposição com, de, do, da, no, na e aí vai. Tudo bem? Bom, no inglês ele seria então o mesmo para, por exemplo, for, at, on, in. A gente tem aí o to mesmo, né, quando ele não está junto com o verbo no infinitivo. Nós temos aí, por exemplo, o about também que vai entrar nessa jogada e aí vai, tá? Bom, o que eu quero dizer? Toda vez que você tiver um verbo no infinitivo, que é aquela ideia do to study, to work, to go, e aí vai. Toda vez que você tiver um infinitivo depois de uma preposição na estrutura da frase no inglês, você é obrigado, tá? Guarda isso, a tirar o to da jogada, acrescentar o ing e não vai mudar a tradução. Ou seja, então, se eu falasse para você, ó, obrigado por me ajudar, ok? Thank you for helping me. Professor Rogério, mas e se eu falasse thank you to help me? Beleza, não está errado também, ok? Está correto, inclusive. Só que quando você quer dar uma ênfase, a preposição ela acaba sendo um pouco mais enfática, você é obrigado a tirar o to e colocar ing sem mudança de sentido, tá? Então, thank you for helping me. Thank you to help me, ok? Então, você vai ter que colocar esse exemplo, ó. I am good at speaking English. Então, eu sou bom em falar em inglês, alguma coisa, né? Ou eu sou bom em falar inglês, ok? Se você quiser, então, suprimir aqui a preposição, ok? Beleza, então, I'm good at speaking English. Eu sou bom em, ok? Sabe aquela frase no português, eu sou bom em alguma coisa? A gente, então, no inglês, quando a gente traduz isso para o inglês, vai ter que colocar o ing, ó, aqui, tá vendo? E vai ser falar da mesma forma. Isso é importante você ter em mente, tá? É uma regra muito importante se você fizer um teste de fluência. Se você não der conta disso, vai levar pau, né? Cuidado com isso aí, beleza? Então, vamos lá. Outra regrinha que é importante também frisar, muitas pessoas aí às vezes acabam esquecendo, quando você fala de phrasal verbs, né? Que são verbos que ganham uma preposição junto no verbo e muda o sentido dele. Então, ok? Que são verbos que ganham aí uma preposição, né? Na sua composição, e essa preposição vai mudar totalmente o significado original
do mesmo. Vamos dar uma olhadinha para você entender? Olha só esse exemplo, ó. Vou escrever aqui, ó. Oops. You should give up, desistir, smoking. O que eu estou dizendo aqui? Ó? Você deveria desistir de fumar, ou seja, parar de fumar. Você deveria, give up é um phrasal verb, né? Give é dar, up muda para desistir. Então, you should give up smoking. Eu estou dizendo, então, que você deveria desistir de fumar. E esse smoking, que seria o verbo to smoke, né? Fumar, ele está ganhando ing porque tem uma partícula aqui, ó, um up, né? Que obriga, ok, o verbo ganhar ing aí na hora do infinitivo, tá? Olha só que importante essa frase aí, inclusive, beleza? Então, cuidado com isso, porque pega bastante. Outro exemplo, vamos lá. He always puts off studying Spanish. Ele sempre adia estudar espanhol, tá? Puts off, a gente tem uma tradução para adiar, então ele sempre adia estudar espanhol. Observa que depois do off, né? O off aqui também é uma partícula. Eu estou colocando o verbo com ing, beleza? Cuidado com isso aí, muito importante. E por fim, né, moçada, não vamos deixar passar aí em branco o uso, né, do I am going, né, para eventos futuros, ok? E também, né, aí já uma ideia mais específica do tempo verbal, corre no nosso canal aqui, tem com certeza uma explicação mais aprofundada. Então, a gente vai ter o uso do ing para preparar aí, né, algo no futuro, né? Então, eu vou trabalhar amanhã, I'm going to work tomorrow. Tem esse going aí que não vai ser uma tradução de eu estou indo trabalhar amanhã, tá? Nessa frase. Quem conhece, né? A gente está falando aqui de simple future, a gente está falando de eu vou, tá? É uma construção que obriga o going na frase, tem o ing também. E a gente tem também como falar que I am working tomorrow, porque no inglês, né, permite-se fazer a ideia de futuro como se fosse no português da seguinte maneira. Olha, amanhã eu estou trabalhando, eu não consigo ir com você, amanhã eu estou estudando, amanhã eu estou revisando alguma coisa, né? E aí a gente consegue usar, sim, essa ideia de present continuous com definição de ideia no futuro, tá bom? Então é isso. Se você tem dúvidas, por favor, deixe aqui a sua pergunta. Se você tem sugestões, se você gostou, o que você acha que faltou, coloque aqui, por favor, nos comentários. Será um prazerzão aí poder te ajudar. Beleza? Então, thanks so much. See you next time. Bye bye.